Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. A nossa curiosidade que vamos aqui estar falando nesse vídeo: Zaqueu, o publicano, era desonesto, um ladrão? Então nós vemos que muitas pessoas ensinam, até mesmo indagam, até mesmo usando mensagem evangelística, mensagem de salvação, dizendo que naquele momento que Zaqueu desce da figueira, encontra com Jesus, foi a conversão de Zaqueu, onde Zaqueu estava justificando o seu roubo diante de toda aquela multidão e diante de Jesus Cristo. Mas será que o texto bíblico está dizendo isto? Será que Zaqueu, o publicano, era verdadeiramente um ladrão do seu próprio povo? Porque os publicanos tinham fama de ladrões, porque eles eram cobrador de impostos, cobravam impostos além daquilo que o Império Romano pedia. Mas Zaqueu, ele não era de maneira alguma, segundo o texto bíblico, um ladrão, um salteador. Quando lemos na Antiga Aliança, em Números capítulo 5, versículo 7, se alguém tivesse defraudado, roubado alguém, ele daria sim uma restituição de 20% daquela pessoa que ele tivesse roubado, qualquer coisa, qualquer objeto. Ele daria 20% de tudo aquilo que ele tivesse roubado. Então isto era uma lei, uma ordenância na Antiga Aliança. Agora, no texto de Lucas capítulo 19, versículo 8, Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu restituirei quadruplicadamente, 4 vezes a mais. Então nós vemos que Zaqueu, ele não usa a lei de Números 5 e 7, os demais versículos bíblicos que fala sobre aquele que rouba alguém ou próximo, daria 20%. Eu restituiria 20%. Então nós vemos que Zaqueu não usa a lei, o termo da lei, o processo legal da lei. Quando uma pessoa roubava alguém, teria que restituir. Então em Lucas 19, versículo 8, Zaqueu está dizendo: se eu tenho defraudado alguém. Então Zaqueu estava confrontando aquela multidão diante de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se alguém aqui tenho eu roubado, eu darei 4 vezes a mais, quadruplicadamente a mais. Então Zaqueu estava legitimando a sua honestidade. Então Zaqueu, ele não era de forma alguma um defraudador, um ladrão do seu próprio povo, o povo de Israel, a nação de Israel. Mas em Lucas 19, versículo 8, Zaqueu está dizendo: se eu tenho defraudado alguém, eu assim devolverei tudo aquilo que eu tenho roubado desta pessoa, 4 vezes a mais. Então estas pregações, esses ensinamentos, o qual dizem que Zaqueu, naquele momento, era a sua conversão, ele justificou o seu pecado e restituiria o próximo que ele tinha roubado, isto é uma afirmação fora do contexto que lemos aqui em Lucas 19, 8. Então esse texto não é uma afirmação que Zaqueu era um ladrão, mas estava aqui fazendo justificando
a sua inocência diante de Jesus e diante do povo. Então esses ensinamentos, o qual ensinam que Zaqueu, o publicano, era um ladrão, um salteador do seu próprio povo, não está escrito nas escrituras sagradas. Então nós vemos que, sim, os publicanos tinham fama de ladrões, mas Zaqueu, ele era um homem inocente, íntegro e reto diante da nação de Israel, e ele queria conhecer Jesus e justificando a sua inocência. Porque o povo sabia a fama dos publicanos, ladrões, roubadores do seu povo, que trabalhava para o Império Romano, era um traidor do seu próprio povo. Então Zaqueu, quando se converteu, quando ele conheceu a Cristo, ele queria sim estar legitimando a sua inocência diante de Deus, diante do seu povo e diante de Jesus. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.